Paulo Roberto, o professor Paulo Roberto é o diretor de esportes do município de Carapó, tem feito um trabalho muito forte nesta área. O desporto de Carapó é bastante destacado, isso há muito tempo, e deve-se naturalmente, professor, a tua equipe, a filosofia, o calendário, ao apoio, né, da prefeitura, ao apoio do município de Carapó, porque o esporte carapoense realmente é forte, né, Paulinho? Primeiramente, bom dia, Silva Júnior, bom dia, ouvintes aí e que está nos assistindo. O esporte de Carapó, ele foi planejado para isso, é anos que a gente está planejando para chegar num patamar onde que a sociedade, a comunidade e também os praticantes vê a utilidade, vê também para que a importância do esporte. Então a gente tenta desenvolver o esporte não só no futebol, mas em todas as categorias e também onde precisa do esporte e onde tem esporte. A Prefeitura de Carapó, através do prefeito André Nez, através do Departamento de Esporte, a gente está lá colaborando para o desenvolvimento do esporte em Carapó. Paulo Roberto, com relação ao calendário, como é que... É um calendário bastante conhecido, mexe pouco, né? Como é que está estabelecido o calendário do esporte aí em Carapó? Nós é muito tradicional, né, Silva Júnior? A tradição a gente já mantém, né? Você vê competições de campo, nós temos em torno de 6 a 7 competições. A gente tem o apoio, que a gente apoia a Liga Esportiva Carapoense, então tem o campeonato amador, tem o campeonato sub-15 na categoria de futebol de campo, que a Liga organiza, e nós organizamos o Intervilas e também organizamos o Master, e sempre tem alguma novidade a mais no calendário sobre o futebol de campo. Às vezes a gente são em relação ao futebol de campo. No futsal a gente tem a Copa Vale, tem um campeonato municipal de futsal masculino e feminino, tem vários quadrangulares em relação à categoria de base, em relação dos jogos escolares da Juventude do Mato Grosso do Sul, onde que a gente participa com umas equipes muito fortes no futsal. No vôlei a gente disputa adulto, eu estou falando mais adulto, né? A gente disputa o Conesul de vôlei, disputa também as competições, a Liga MS de vôlei masculino e feminino, e também todas as categorias juvenil e infantil da federação. No basquete também, a mesma coisa, nós disputamos o Conesul, disputamos as outras modalidades a nível de federação, a nível de Fundesporte também, que a gente tem um apoio muito grande da Fundesporte, e futsal, a mesma coisa no futsal masculino e feminino, o handball agora que a gente está alavancando o handball também em parceria com os praticantes aqui no município. Então, todas as modalidades, badminton, vôlei de areia, futevôlei, então é um calendário preparado para essas modalidades. Para você ter uma ideia, nós estávamos fazendo um levantamento, né, só em eventos, durante o ano, nós vamos fazer 33 eventos, que já faz parte do calendário, que já vem em torno de 4 anos que nós estamos mantendo esses 33 eventos. Em participar em outros eventos, nós vamos participar ao todo em torno do ano, com as várias categorias que a gente tem, as várias modalidades, em torno de 72 participações, juntando eventos e participações. Então, nosso calendário está em torno de 72 participações. Nós temos a questão da corrida, agora dia 1º de maio, né, às 8 horas, já a 19ª Corrida do Trabalhador, onde que tem uma das maiores premiações, apesar que não é em dinheiro, é em prêmio mesmo, é em bicicleta, em celular, em tênis. Não tem agora dia 1º de maio. Tem a Semana dos Povos Indígenas, que vai acontecer na próxima semana na aldeia Teicuê, né? A gente está preparando isso. Sábado agora nós temos um quadrangular sub-17, de futsal masculino e feminino. Então, a gente não para. Já teve também o Operário Atlético Carapoense disputando a Série A. A gente fez o planejamento, primeiro pensando em estar entre os melhores, depois nós refez o planejamento para estar na primeira divisão. Infelizmente a gente não conseguiu, né? A gente não conseguiu e fomos rebaixados, mas tudo isso acontece com apoio da prefeitura, através do Enem. Tem vários tipos de modalidades que a gente pode estar conversando aqui hoje.
A gente acompanha aí, é verdade. E essa vinda do profissional aí também foi importante, né, Paulo? Porque deu uma outra guinada, alavancou ainda mais o esporte em Carapó, o Operário. E tem uma informação de que o 7 de setembro está indo também para ir para disputar a segunda divisão, utilizando essas estruturas extraordinárias oferecidas aí no Campo Carecão. Realmente vocês estão de parabéns pelo brilho, pelo cuidado, gramado espetacular. E parece-me que o 7 está indo para Carapó, né? É isso, né, Paulo? Silva Júnior. É isso mesmo, Silva Júnior. Nós teve um contato, né? O Tony Mantovani não é segredo para ninguém, e teve conversando com o prefeito André Neves, conversando comigo também via WhatsApp. De antemão, ele pediu a estrutura, o estádio Carecão para estar disputando, que é um estádio liberado de acordo com as normas da federação, e também o local de treinamento, que a gente tem o nosso, a gente fala o CT, né, mas é o nosso campo ali no bairro Santo Antônio, que a gente faz os treinamentos da equipe profissional e também das categorias de base nossas, das escolinhas, e é isso que eles pediram para nós. Mas ainda vai ter uma conversa, provavelmente foi marcada essa conversa, eles falaram que a partir de 20 de abril vai estar em Carapó, e a gente está esperando, porque a gente também, uma parceria dessa, você tem que fechar todas as normas, tudo como tem que ser, porque senão fica o disse, não me diz. Isso que eu falei para o Tony, às vezes, através de WhatsApp, a gente fala alguma coisa, não, vamos fechar a parceria. Tem interesse? Tem sim, mas o município de Carapó, o que o município de Carapó pode oferecer para essa parceria, que o 7 de setembro vai oferecer, e também a gente também tem que analisar, nós temos uma equipe em Carapó, que é o Operário Atlético Carapoense, analisar também o que a diretoria do Operário Atlético Carapoense pensa em relação a essa parceria também. Então, existe muitas coisas que a gente tem que definir na próxima semana, né? Mas de antemão o prefeito falou que a estrutura está à disposição, mas tem que estar conversando, tem que estar analisando, tem que estar vendo tudo certinho, no preto, no branco, porque você sabe como que é as parcerias. Às vezes a gente acaba fechando uma parceria ou uma ajuda através de WhatsApp, essas coisas, às vezes não se torna depois, a gente fala que é oficial e depois, às vezes, não se torna oficial. Certo, certo. Não, é isso mesmo. A coisa é boa quando é bom para todos os lados, quando contempla os dois lados. O Paulo, a gente perdeu a imagem dele, mas o som dele está perfeito. Estamos com ele na tela aqui, deu uma congelada no vídeo, né? Mas está perfeito o som, tranquilo, e a gente está com problema com o Moreste, lá no Rio de Janeiro. Estamos tentando aqui colocar o Moreste, que é o Alexandre Moreste, né, Alessandro? Que tá entrando aí o Moreste, vamos ver se a gente coloca o Moreste. O Paulinho, e Moreste, fica aí que eu já te chamo, Moreste, fica aí que eu já te chamo. Ô Paulo, e agora tem o Sub-16, né, que vocês sempre participam também aqui, né, Paulo? Futebol de campo, né? O Sub-16, aliás, tem duas organizações. Né? O Sub-13, que tem 16 times já. A gente vai estar fazendo essa parceria com vocês, que é importante. A categoria de base, a gente vê que é carente, até nós lá no nosso departamento, a gente faz essa avaliação, e a gente vai estar participando. Nosso primeiro objetivo, Silvio Júnior, é estar participando da competição, independente do resultado, estar participando, levando a garotada de Carapó para estar jogando, né? Às vezes a gente acha que, às vezes a gente não está no nível das outras equipes, mas quem vai falar isso são os nossos atletas dentro de campo. É isso mesmo, não tem essa de mesmo nível, importante. Ainda mais essa categoria, a categoria de base. Vocês sempre participaram, estiveram participando aí de forma brilhante, cumprindo os compromissos. Isso é importantíssimo, porque mexe com os garotos e é uma oportunidade. Você vê que um campeonato com 16 times é time pra dedéu. E olha, eu vou te falar uma coisa, Paulinho, eu não sei não, hein, se esse número não pode chegar a 20 aí, viu? Porque a escolinha do Smile lá de Angélica já mostrou interesse, Fátima do Sul quer vir, Maracaju quer vir,
Enfim, quanto mais, claro, a gente está aqui para fazer o desejo da molecada aí de vocês. Ô Moretti, tudo bem? Alessandro Moretti, olha ele aí, Paulinho, grande Moretti. Agora sim, meu professor. Ô Moretti, você quer que eu fale com você em português? Você quer que eu fale? Vou falar para o Paulo Roberto, é o professor Paulo Roberto, Moretti, ele é o diretor de esportes lá de Carapó, a equipe fantástica, dirigida pelo Deda, que o Deda, inclusive, jogou com você no Fluminense. É isso, né, Moretti? Exatamente, caro Silva Júnior. Primeiramente é um prazer em estar falando com todos vocês, com a sua pessoa, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. O senhor Paulo Roberto também, né, que está presente aí nessa transmissão. E, sem dúvida, o Deda foi um companheiro de clube que eu tive no Fluminense na década de 90, uma pessoa também especial na minha vida, né, no meu crescimento como atleta, como pessoa. E, uma vez mais, é um prazer estar falando com todos e fazendo parte do programa. Ô Moretti, você chegou no Fluminense pequenininho, é isso? Com 10 anos? Isso, exatamente. Eu cheguei com aproximadamente 10 anos, né? Cheguei na década de 80, colocamos assim. Cheguei em 83, e aí militamos no Fluminense por 14 anos, né? Desde categorias de base, mirim, pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, sub-20, e 4 anos nos profissionais, né? Disputando Copa Sul-Americana, Campeonatos Cariocas, Copa do Brasil, brasileiros, né? Tivemos uma participação também, né? Eu era mais jovem, mas tive. E, enfim, militamos em outros países, né? E seguimos a vida fora do nosso país. Enfim, aí dei seguimento à carreira, mas foi momentos felizes, né? Foram anos felizes, onde eu não sabia nem o que era vestir um outro uniforme por conta disso, porque a gente, desde criança até os 24 anos, militando numa equipe só, né? Então a gente tem aquele carinho. Oh, que legal, Moretti, que bom, cara. E é fantástico, né, Moretti? Aquele time do Fluminense era um time maço, né, nos anos 80 aí. O Fluminense é um time que ele tem camisa, é um time que tem uma política muito forte e um respeito mundial. Não só pelos atletas que ele revela, mas por ser, sem dúvida nenhuma, um dos clubes que tem uma estrutura para trabalhar nesse quesito muito grande, né, Moretti? Sem dúvida nenhuma. No início, né, quando eu cheguei... Pode, tranquilo. No início, quando eu cheguei, eu era garoto ainda de 11 para 12 anos, 12, 13 anos, mas eu chegava a assistir aos treinos dos profissionais, né? Na época era a década também de ouro do Fluminense, porque tinha Assis, Washington, Tato, Branco, Leomir, Jandir, Ricardo Gomes, na zaga, né? Ricardo Gomes, Delei, o meio-campo Delei, exatamente. Tato, ponta esquerda, Paulinho Carioca, né? Que também entrava sempre. E eu acompanhava, desde criança, eu acompanhava essa equipe. Eu, por coincidência, eu sou originário eu nasci em Xerém, né? Eu sou de Xerém. Você é de Xerém? Sim, eu nasci. Que legal. Eu morei ali. Lá. Bom, você sabe disso, pô. Sim, você ficou. Seu filho foi cria também do Fluminense lá. E você conhece bem. E eu morava nos apartamentos ali, que era em frente ao CT, né? O campo de treinamento dos profissionais. E eu, por coincidência, ficava pegando as bolas ali dos treinamentos, né? Quando caía fora do campo. E eu acompanhei essa turma toda. E logo depois, poucos anos depois, eu estava militando na equipe e acompanhei essa turma, tanto nas Laranjeiras como em Xerém, porque no início o Fluminense treinava 2, às vezes 3 vezes em Xerém, as categorias de base. Nossos treinamentos eram nas Laranjeiras. Mas aí a gente sempre estava com eles ali, fazia preliminares também. E logo depois eu tive a oportunidade de jogar com eles, né? Pronto, Alexandre Torres, que na época era sub-20.
Você disputou a Copa São Paulo também, né, Moraes? Moraes, mas espera aí, porque o Paulo Roberto, o Paulo Roberto, ele é professor de educação física, é pai de jogador também igual nós, ele é diretor de esportes lá no município de Carapó, é pescador, não mente não, cara. O pai tem um sítio lá, o dia que você vir aqui já vamos lá pescar. E ele é radialista e jornalista também. Então, Paulinho, por favor, fique à vontade. Alguma pergunta para fazer para o Moreste? O que você quer saber? Fique à vontade, Paulo Roberto. Eu fico feliz de estar participando com vocês, né? O Moreste, sabe? E aí, lá do Rio de Janeiro, a gente teve no ano passado e agora teve o goleiro Júlio César, né? Ele demonstrou muita qualidade aqui. A gente, principalmente eu acompanhava, a gente narrava o jogo dele, a gente apelidava ele do Paredão do Vale, né? Que aqui o nosso time é o Tigre do Vale, que é a equipe do Operário, e ele demonstrou muita qualidade. Você já conhecia ele por aí, Moraes? O Júlio César, o goleiro lá da Copa da BH, o Júlio César aí de Belfort Roxo. Sim, não, é que assim, a gente tinha informações, né, Paulo? Um prazer em estar falando consigo também, Paulo. E a gente conhecia de nome, né? As pessoas comentavam já que ele era um goleiro já que tinha excelente qualidade, promissor. Então, assim, e é claro, evidentemente, que as pessoas sempre estavam comentando. E a realidade vai se cumprindo, né? Ou seja, o que falavam, mas como é que eu posso dizer? Nós sabemos também que a posição de goleiro, né? Infelizmente, né? Vamos dizer assim, porque você não tem muitas chances de poder estar atuando, porque sempre tem um goleiro principal, o goleiro titular, que geralmente já perdura por longas datas, né? Longo tempo, salvo se tiver uma contusão, uma lesão, alguma coisa por esse estilo. Mas tem bastante futuro. É um grande goleiro. Ele demonstrou muito. Ele demonstrou muita qualidade, né, Silvio? Né? Inclusive, Paulo, aí nós vamos entrar numa outra seara agora, que é o futebol brasileiro que a gente está falando aqui, a questão da transição, que é o mais difícil que tem. Você que está aí com um menino, um filho, buscando espaço. O filho do Paulo Roberto, ele é lateral e zagueiro, é isso, Paulo? Não, o meu filho é zagueiro, né? Teve alguma passagem de zagueiro, jogou em Santa Catarina, no Blumenau, jogou também em Cascavel, no Operário de Cascavel, e jogou aqui nas equipes aqui do interior, aqui do Mato Grosso do Sul. Ele teve também presente na Série A, né? No último jogo ele foi relacionado, não jogou, mas ele é zagueiro, tá, Silvio? É zagueiro, legal, sem problema. Agora, o Moreste era atacante, né, de lado aí. Fala pra gente, o Moreste saiu novo daqui do Brasil, você ficou pouco no Fluminense, subiu, e daí já foi vendido lá pro México, foi isso, Moreste, que aconteceu? Você fez toda a tua vida lá na América Central, né? Na verdade, a minha primeira saída, né, eu já tive algumas passagens em alguns países, né, N países. Por exemplo, no meu 4º ano de profissional, né, onde a gente estava fazendo uma pré-temporada para o Campeonato Brasileiro, que já no 4º brasileiro que ia iniciar, surgiu uma proposta para ir para a Venezuela para disputar uma Copa Libertadores. E no Clube Deportivo Táchira se chama. O Deportivo Táchira é o nome da equipe. É um time conhecido, de maior torcida lá. E o convite veio através de um treinador brasileiro que na época tinha passado pelo Fluminense. E ele tinha tido me viu com muito bons olhos, né? Eu tinha uma qualidade boa, uma boa velocidade, uma boa qualidade técnica também. Além de fazer gols, né? Onde na Taça São Paulo, períodos antes, na Taça São Paulo, eu participei de 3 Taças São Paulo, né? Naquela época não é como hoje, que hoje o jogador com 17 anos está numa Taça São Paulo, mas ele já está no profissional e já não participa da segunda Copa São Paulo, mesmo tendo idade. Nas épocas atrás, o atleta tinha que cumprir aquele período de 3 anos no sub-20, 17, 18, 19, 20 anos. Então, salvo se fosse colocamos assim, um Neymar, né? Porque as equipes
fora da curva. Porque as equipes, no geral, eles tinham os seus profissionais eram muito bons, né? Então era meio difícil. Hoje você está, como hoje, né? Você subir com pouca idade. Mas enfim, eu tinha sido artilheiro do Fluminense nas 2 Taças São Paulo que eu participei, e esse treinador chamou a atenção do treinador que na época era do profissional do Fluminense, e ele foi para a Venezuela ser treinador lá na Copa Libertadores. E não pensou 2 vezes, me contactou, né? Fui para lá, onde tive 3 anos de grande participação na equipe, né? Do Deportivo Táchira. Depois fui para uma 4ª equipe também, disputar uma pré-Libertadores, que é o Mineiro de Goiânia. E assim foi a minha trajetória lá, nesses 3 anos e meio que eu tive na Venezuela. Posteriormente, estive no Egito, Arábia Saudita, e logo migrei para... dei uma rodada e logo surgiu uma situação para ir para o México. E do México a gente teve lá 2 temporadas também importantes, nas equipes de primeira A, e eu migrei depois para os países que é mais abaixo, né, da América Central ali, que é Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador. Então fui campeão 2 vezes, em El Salvador, em Guatemala fui vice-campeão. E, enfim, nós conhecemos bem o mercado ali, o mexicano, né? O mercado mexicano é onde tem muitos amigos hoje, onde são amigos que jogaram comigo e me abrem as portas, né? Também para indicações, né? Eu, como treinador, a gente trabalha com alguns atletas importantes aqui, e aí a gente amigavelmente, né? A gente faz essas indicações para ele, para que possa ajudá-los lá na formação do elenco. Tá certo. Paulinho, pode convidar para vir treinar o nosso Operário Atlético Clube, as escolinhas aqui, porque aí tem caixa, viu, Paulo Roberto? É verdade, né? A gente trabalha, né? E principalmente, às vezes, igual eu falo sempre, né? Terminou a temporada, para nós não foi boa, mas a gente tem que sentar com a diretoria, reavaliar tudo, e a gente trabalha com possibilidades. Não é, Moreira? Tem possibilidade sim, claro. Não é, Silva Júnior? Claro, é o meu sonho trazer o Moreste para cá. Além de ser um grande companheiro, um grande amigo, é um caráter, né? É um caráter. Isso daí é importante a gente ter. Questão no esporte, no todo, né? Mas no esporte, principalmente, o Moreste dispensa comentário. Ele tem abertura, ele é empresário, ele é técnico, ele é observador, mas ele é um auxiliar. Enfim, é importantíssimo um quilate que o Moreste tem para o nosso estado, é extraordinário, né? E, acima de tudo, é uma pessoa que quer aprender, sempre aprendendo, é humilde, sabe muito, mas o negócio dele é aprender. É isso, né, Moreste? Eu costumo dizer que no futebol, né, principalmente no futebol, na vida em geral, nós nunca sabemos tudo, a gente sempre está aprendendo, independente de... Oi. Ô, Moreste, agora tem um detalhe, aqui para o Mato Grosso do Sul, quando você vir, eu já vou te passar uma bola, cara. Se você não cair no tereré rapidinho, você volta embora. Aqui com nós é assim, mandioca e tereré, cara. Eu estou sabendo, eu já estou inteirado aí, já pesquisei alguns atletas que já estiveram por aí, me comentaram, e vamos para dentro. A gente já teve em alguns países aí, comemos já de tudo, inclusive, né, a gente não tem muito tempo para conversar, mas a gente teve em alguns lugares, Singapura, países um pouco mais exóticos. Não Singapura, né, mas Vietnã, Malásia. Então a gente, como já tivemos a oportunidade de comer algumas extravagâncias lá, pode ter certeza que o tereré vai ser um prazer enorme. Eu já conheço, os atletas já me falaram que é muito legal de beber, né? E o Mato Grosso do Sul, Moleque, é legal. E o Mato Grosso do Sul é legal, por exemplo, carapó. O que tem de carapó de bom? Pessoal amante, pessoal gosta de esporte, uma barbaridade. Você gosta de tereré? Gosta. E de futebol? Vixe! Então o carapoense gosta muito. E um outro detalhe também, que é muito importante nesse meio, né? É o pessoal que falou, tá falado. Demora a acertar. Acertou o Paulo Roberto, paga direitinho, viu? Pode ficar tranquilo. Então, isso é muito bom. Isso as grandes equipes também, o estado de Mato Grosso do Sul, né? Tem muita gente aí, graças a Deus, que a gente não vê falar muito nessa questão de compromissos não pagos, né? Isso é importantíssimo, porque abre-se leque, né? A vida é dessa forma, né, Paulo?
É isso mesmo, quando a gente teve o projeto do Operário Atlético Caraboense, a primeira coisa que a gente deixou pautada também com a diretoria do Operário, a questão da responsabilidade e credibilidade, né? Não sei se você acompanhou a estrutura nossa oferecida aos jogadores e também de campo, era uma estrutura muito boa, uma estrutura, assim, às vezes não é o nível de equipes fora do estado, mas a nível de equipe do estado, seguramente, Silva conhece mais que eu, mas seguramente era em torno ali da segunda ou terceira melhor estrutura, está entre as três melhores do estado em relação. E outra coisa que a gente deixou bem claro para a diretoria, e também a gente tinha isso como pauta, é questão do que for prometido. Né? Tudo que for prometido tem que cumprir, né? Os vencimentos, se é no dia 5, não é dia 6, não é dia 4, é dia 5, tem que pagar, independente do resultado. O Silva Júnior está aí, ele sabe disso, nosso time não foi bem, na nossa avaliação até isso foi rebaixado, mas só que nós cumprimos tudo, até nós tinha isso quando a diretoria, nós se reunia com a diretoria falava, mas nós estamos fazendo tudo certo, tudo pelo caminho certo, mas às vezes os resultados não aparecem, mas só que a gente tem que continuar planejando, fazendo certo, que futuramente vai aparecer. O esporte é assim. Então, para você ter uma ideia, Silva Júnior, quando chegou, nós fomos rebaixados, quando chegou no dia 5, dia último, foi tudo pago, foi até antecipado pelo rebaixamento, mas foi tudo pago, o que a gente tinha com o jogador, e a questão também de alojamento, a questão da alimentação, né, que foi prometido, foi tudo cumprido. Não é, Silvio? Estrutura excelente, até sobrando, viu, Moreste? Porque terminava o jogo, geralmente, e o prefeito chora pela bola, Moreste, é um meninão novo, é santista, chora pela bola, então ele ia lá no meio da jogadora. Cara, aquele estilo boleiro, entendeu? Carne cagurizada, aquele envolvimento. Responsabilidade grande para eles, mas todo o aporte fora de campo, isso é importante. Ô, Paulinho, com relação ao Sub-20, o que você está pensando? Aliás, vamos pensar, Paulo, numa situação até ao vivo que estamos com o Moreste, trazer, de repente, o Moreste para uma oficina em Carapó, para ele vir dar uma palestra para a gente em Carapó, por que não, né? Para falar dos conhecimentos dele, trocar experiência, conhecer, fica aí. Eu tenho certeza que você é um baluarte, que você defende realmente esta tese e compartilha, né? Então a gente vai ver, de repente, uma agenda, trazer o Moreste aqui para conhecer nosso estado, conhecer Carapó e fazer uma oficina para a gente aqui, nesse sentido, principalmente de base, de formação, nesse sentido, né? Importante. Só para ter uma ideia, Moreira, nós hoje nós temos mais de 600 alunos em escolinhas, né? Mas não só do futebol, mas no futsal, no handebol, no voleibol, no basquetebol, tanto masculino e feminino. Nós temos uma gama aí de 12 a 10 professores trabalhando diretamente com essas modalidades, além do badminton, além das outras coisas. Eu acho isso muito importante, né? Eu vou fazer uma avaliação lá com a nossa turma lá do departamento nosso, de trazer oficina mesmo, porque às vezes a gente dá oportunidade para os nossos professores, também para os nossos atletas, mas a gente tem que ter um planejamento. Eu cobro muito um planejamento, como diz Vanderlei Luxemburgo, um projeto, né? Tem um projeto para saber para onde que a gente vai, porque às vezes a gente caminha para um lado, às vezes está caminhando para um caminho que às vezes não vai dar resultado, por isso que eu cobro muito nos nossos professores o planejamento, não é só dar o treinamento por dar o treinamento, né? E a gente é aberto a isso, questão de oficina, tudo que vem aprender, porque eu sempre falo para os nossos professores, às vezes tem alguma resistência, mas você participa de um curso, às vezes um detalhe que você pega ali pode resolver uma situação, problema que você tem lá dentro do campo, ou você tem na convivência com alguns jogadores. Então é isso que eu falo sempre. Então a gente trabalha, se ter possibilidade, depois o Silva Júnior vai passar o seu contato, a gente vai estar conversando para ver, porque também eu também dependo de outras pessoas para estar avaliando, mas eu acho importante para o nosso setor, não uma oficina só para o futebol, mas passar amplo, geral também para as outras modalidades. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Olha, eu
meus respeitos, né? Minha admiração, porque pelo trabalho que vocês realizaram, né? Independente, só pegando um pouquinho esse gancho que você comentou aí em relação a sua organização, o cumprimento, né, que você teve com os atletas aí, com a equipe, ainda que os resultados não vieram, mas vocês cumpriram devidamente, como tem que ser, né? Às vezes os clubes, infelizmente, muitos clubes não são assim, não tem essa credibilidade que vocês estão passando. Para mim seria um prazer, pode ter certeza disso, um prazer enorme poder fazer uma clínica aí, né, uma oficina, né, como vocês costumam dizer. Para mim será uma honra e humildemente, com alguns conhecimentos que eu tenho, né, por esses anos todos, pelo também os cursos também da CBF que eu fiz a nível de organização, você falou bem aí, eu fiz um curso de gestão na CBF, você passou uma coisa importante, o direcionamento, né, para que vai estar servindo o trabalho que vocês estão realizando a nível esportivo, ou seja, não só no futebol, né, como você frisou, mas em outras modalidades. Qual é o norte? O que nós vamos para onde? Vamos direcionar esse projeto aqui, X, badminton, ou que seja, ou voleibol, ou outro esporte que seja, não só o futebol. Qual é o fundamento? Qual é o norte que nós temos que tomar para que a gente esteja trabalhando aqui com afinco? Qual o objetivo, né? É isso que mais ou menos eu entendi que você quis passar, e eu acho perfeito. Eu, da minha parte, tendo a oportunidade de poder fazer esse período aí, seria formidável, seria espetacular. Com muito prazer, estaria à disposição. Tá certo. Eu defendo também, Silvio, eu defendo também o trabalho de continuidade, né? Que não seja relação ao resultado. Que eu falo muito, a gente com esse rebaixamento aqui, muitos vinham em cima de nós, acabou o futebol profissional, ou sei o quê. Eu falei que não, isso é uma fase de aprendizado, nós caímos, tem outro ano, vamos voltar de novo, humildemente, se dá para subir para a Série A, vamos subir, um trabalho de continuidade, não é porque um trabalho só de resultado, não deu certo, acabou tudo. Então a gente defende muito isso, para ver, anos a anos, vai avançando, a gente vê muitas experiências de clubes aí, a nível de estado, a nível de Brasil, que às vezes no primeiro ano cai, no outro ano, vai aprendendo com os tropeços, né, que a gente fala, que vai aprendendo e vai tentando a cada momento avançar. Mas tem pessoas, às vezes, não entendem isso. Às vezes entende que só faz pelo resultado. Se não deu, tá tudo errado, termina. E a gente defende muito isso, a continuidade. Por isso que eu falo muito, onde eu vou, claro que o pessoal, você sabe que tem às vezes muita crítica, porque o time não subiu, porque o time não manteve, né? A população de Carapó queria que o time estivesse na primeira divisão, e eu falo para eles, eu também tenho essa angústia, mas só não é porque deu resultado negativo que nós vamos acabar tudo. Nós vamos reavaliar e continuar. Agora em maio, tem em junho, né? Em junho começa o Sub-20, em maio a gente já está preparando a equipe Sub-20 para disputar o Sub-20, como que a gente vai fazer, você vai alojar, você vai pegar jogadores da região, de fora, do município. Depois, em setembro, se eu não me engano, tem o Sub-17, não é, da federação também, a gente vai estar disputando, e geralmente uns 45 dias antes a gente vai estar preparando essas equipes. Com o futuro, a gente tem um pensamento de manter essas categorias. Quando eu falo manter, não é só manter no futebol, porque às vezes gera um desconforto, né? Porque a gente é um município pequeno, não é só futebol, a gente tem um voleibol muito forte, manter essas equipes treinando, não é, durante um ano, manter o basquetebol nosso, que é campeão estadual, o voleibol nosso, que é campeão estadual em várias categorias, né? Esse ano também tem várias coisas, manter durante o ano, não é só. Por enquanto a gente está conseguindo o quê? Vai ter o Sub-20 da federação, reunir 40 dias antes ou 30 dias antes para começar esse trabalho. Futuramente a gente quer manter durante o ano todo. Ótimo, excelente ideia. Inclusive, Moretti, agora estamos no mês do índio, né?
Tem um campeonato, o olhar do Paulo Roberto, da prefeitura, o olhar para esses irmãos, coisa linda. Tem até uma competição grandíssima lá na aldeia, né, Paulo Roberto? Aldeia Taiquê. Isso, na aldeia Taiquê, para você ter uma ideia, tem mais de 6 mil habitantes, né? A aldeia Taiquê é grande aqui, né? É uma aldeia onde eu fico muito feliz que eu comecei a trabalhar aqui na prefeitura em 98, né? E eu falo sempre que eu falo hoje que quando eu comecei a jogar bola, aqui no Mato Grosso do Sul, jogar bola é aquelas peladas, aqueles campeonatos amador. O primeiro time que eu joguei amador aqui foi pro time da aldeia Taiquê, quando eu tinha 14 anos, se eu não me engano. E você sabe de quanto que eu perdi? Nós perdemos, acho que 13-1. Eu lembro até hoje que eu fiz um gol nessa partida. Não fala. Eu era o reforço da equipe. 13-1, até hoje eu conto para eles. Mas depois dessa passagem de 94, se eu não me engano, 93, em 2000 eu voltei lá para trabalhar lá. Cheguei lá, trabalhar com os projetos de escolinha, lá fiquei 10 anos lá. Uns 10, de 99 a 2009. Aí, em 2009, eu fui lá para o departamento de esporte. Para uns fala que é a Secretaria de Esporte, ou o departamento de esporte, onde eu estou até hoje. Mas a gente tem uma emoção muito grande ali da questão da aldeia Taiquê, que hoje as pessoas que estão lá, a maioria era aluno meu. E agora, essa semana dos povos indígenas, quando a gente estava lá, que a gente organizava. Agora a gente apoia pelo Departamento de Esporte. Envolve em torno, para você ter uma ideia, em torno de 800, né? 800 a 1000 pessoas praticando. Mas só que são várias provas, né? Você tem a prova ali de pescaria, tem a prova do pilão, tem a prova de arco e flecha, tem a lança, tem as danças típicas, aí tem o futebol de campo, tem um futebol futsal feminino e futsal de masculino é muito forte. A nível escolar aqui, entre as escolas, eles já foram os campeões, já representou o Mato Grosso do Sul fora também, né? Ali na aldeia. Então essa semana é a semana deles, né? Para você ter uma ideia, a gente está preparando muito material. É a semana dos povos indígenas, porque dia 19 é o dia do índio. Então, é magnífico. O esporte transforma, igual eu sempre falo. E o Flamengo, hein, Moretti? Que coisa, rapaz. Que taca, hein? Levamos porrada, hein, Paulinho? 2-0, Moretti. É verdade. Daqui a pouco eu acho que vai cair na conta dos jogadores e não dos treinadores, porque sem o treinador, tirar o treinador já, né, não é mais o Vitor Pereira. E a equipe perde de 2, assim, de uma maneira inexplicável também. Claro, o futebol tem 3 resultados, não existe equipes imbatíveis, mas está complicada a coisa lá. Mas eu acho que, realmente, os jogadores tomaram esse baquezinho nessa semana, né, por conta da perda do Campeonato Carioca, e ainda estão se refazendo e estão aguardando. Realmente tem que ter um comandante ali para que coloque a casa em ordem. Eu acho que é isso que está faltando nesse momento, sim. Vamos esperar, Moretti, você por aqui, porque a gente tem muito atleta, a gente tem muito que aprender, e nós temos que abrir porta, né, Paulinho? Temos que abrir porta. Quanto mais portas abertas para os nossos projetos, para os nossos meninos, é um investimento, com certeza, que esse investimento vai dar lucro. E eu conto muito com o Moretti, porque é uma pessoa da minha confiança, vive, né, do esporte, é nato do esporte, e vai nos ajudar muito. E Carapó é espetacular, viu, Moretti? Carapó é extraordinário. É uma cidade de 50, 60 mil habitantes, perto de Dourados, estádio extraordinário, muito bom, um campo muito bom, estrutura muito boa. Então tem tudo para a gente fazer um grande trabalho aí, para fazer a gente alinhar e a coisa seguir. Paulo Roberto, muito obrigado pela participação. E ele que, inclusive, Moretti, participa aqui, a Copa Gazeta, você tem uma ideia, tem 16 times, pode ser disputado por 20. Já tem um monte de gente ligando aqui por 20, sub-13. É uma idade também, né? É uma categoria beleza. E em que pese a gente ter poucas competições de nível aqui,
para que a gente possa fazer bonito a Copa São Paulo e em outros lá fora. Diferentemente do Rio de Janeiro, os times grandes do Rio e outros que treinam todos os dias e têm competições todos os dias. Então, eu fico feliz com o Paulinho, que é uma pessoa muito séria e que faz um trabalho profissional extraordinário, porque aquilo que é acertado é cumprido. E isso é muito bom. Paulinho, obrigado, viu? Você já pensou o Moretti jogando no ataque, o André Neres de centroavante, aí ele entra dentro da área, tá ele, o goleiro e o gol, ele para, prefeito, faz o gol, prefeito. Aí ele ganha a cidade, aí ele tá bonito. Aí ele já vira, aí eu vou te falar, aí vira ídolo, igual o Júlio César em Carapó, viu, Paulo? Não, o Júlio, falando primeiro do Júlio, virou ídolo, a torcida Carapó muito dele, né, como referência. Imagine sim, ainda mais o Moretti dando uma assistência para o André Neres, aí o prefeito, ele, mil maravilha, ele sai dando cambalhota lá, né? Mas nosso prefeito também, eu sempre falo, ele, quando eu jogava bola lá em 92, 93, ele é um bom jogador, Silva Júnior. O pessoal não sabe, naquela época tinha o Et Jundiaí, já viu falar? A base do Et Jundiaí. Já ouvi. Ele teve algumas passagens por lá, segundo ele, né? Segundo ele, ele falou que teve algumas passagens por lá. Não tem foto. Tem foto, Paulo? Isso não que tem a gente vai vídeos, perguntar né? pra ele. Mas tinha, não tem foto, vídeo? Mas o resto é bem tranquilo. Pode falar. Não, eu digo que com certeza eu jamais vou fazer o gol. Vou passar para o prefeito para que ele possa concluir com êxito aí esse gol, porque esse mérito tem que ser dele. Eu só vou driblar e deixar mastigadinha para ele concluir. Tem uma vez, Moretti, nós fizemos um jogo aqui, eu acho, trouxemos Mauro Galvão, trouxe também o Marcelinho Carioca, o Túlio, Macedo, nós trouxemos uns 8 jogadores, Tupanzinho, né? Tinha mais o Toninho Carlos, né? O Toninho Carlos, trouxemos aqui e fizemos no aniversário da cidade, né? Aí, caramba, ele queria jogar, o prefeito queria jogar e pegaram, e ele é atacante, mas aí os caras pegaram e meteram de lateral esquerdo. Aí contra o nosso melhor jogador aqui de Carapó, um ponteiro rápido, aí ele levou 2 arrancadas lá e já pediu para estar substituindo ele. Eu falei, não, você vai continuar no jogo, mas são coisas que acontecem no futebol. Tem que agradar. Eu imagino. Agradar o homem, é verdade. Ô, Silva. Moretti, Silva Júnior. Mensagem final, obrigado pela sua entrevista aí, obrigado, fica à vontade, meu irmão. E você é da casa, então fica tranquilo. Já está apresentado pela Gazeta MS aqui, e você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você, pela tua família, por todo mundo e pelo que você representa, né, no esporte, no social, num todo. Eu que agradeço pela participação, Silva Júnior, você que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Agradeço também aí esse bate-papo com o Paulo, né, Paulo Roberto, um prazer enorme ter conhecido. Eu tenho certeza que vamos ter mais participações, conversar mais vezes. Quero desejar tudo de melhor. Queria eu até estar também, eu acredito que a gente pode se programar também para essa competição de Sub-13 que está tendo aí, já para os finais, acho que para as finais do campeonato, eu gostaria muito também de estar captando, observando alguns atletas nessa categoria, porque as equipes grandes aqui do eixo, né, Rio e São Paulo, eles estão buscando hoje talentos nessa faixa etária, né? Então, será um prazer também, se eu tiver a oportunidade de estar aí. E, consequentemente, Paulo, falando em particular, estamos às ordens. Qualquer coisa, precisando dos meus serviços, eu estarei para servir aí e estar colaborando o que for possível aí para vocês. Tá ok, Paulo? Muito obrigado, Silva, pelo contato, pela participação no programa. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Paulo Roberto. Beleza, eu agradeço a você, Silva. Beleza, eu agradeço a você, Silva, agradeço ao Moretti. Depois você passa o contato também do Moretti para a gente estar conversando, vendo, até mesmo para a gente, igual eu falo no futebol, a gente tem que ter um leque de conhecimentos, né? E é isso que é importante. Tá bom, Silva? Eu agradeço a vocês. Até outra oportunidade, né?
Muito obrigado. Falei com o Paulo Roberto, diretor de esportes de Carapó, e o Alessandro Moreschi, que ele é observador técnico, empresário e também é do meio esportivo. E a gente fica por aqui. Até a próxima no Passe de Bola.